História, você conta toda a sua história. Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas, esse nosso programa semanal que acontece ao vivo toda terça-feira, 8h30 da manhã, aqui no meu Instagram, @catarutter. E nele a gente fala sobre algumas questões relacionadas ao desenvolvimento da tua mentalidade, do teu negócio, de questões relacionadas à experiência que fazem com que as coisas aconteçam aí na tua vida. Sejam todas muito bem-vindas, Tati, Jéssica, meninas vão entrando, Thay, muito bem-vindas. A ideia desse nosso papo de hoje é fazer com que vocês entendam que tem alguns pontos aí a ler, sejam todas muito bem-vindas, que fazem com que a história de vocês... Hello! Ah, tá, né? Tenha... Tu não começa, Kello, ai. Com que a história de vocês tenha muito mais sentido e que o negócio de vocês acabe se conectando cada vez mais. Sejam bem-vindas, Jéssica, Fê... Não, esse meu cabelo não tá me ajudando. Bom dia, muito bom dia. Gabi, ou Gabi, não sei. Gente, pra essa live, sempre peguem o café de vocês e venham com um bloco de notas pra vocês irem anotando, beleza? Bom dia, bom dia. Bom, aliás, essa live também ela tem um gostinho especial, porque ela é uma live comemorativa de 5 anos de empresa, né? Hoje, não, domingo a gente fez 5 anos de empresa, então essa semana a gente tá numa semana mais comemorativa. E o que eu quero falar com vocês, tá? Quando a gente começa a pensar no nosso negócio, quando a gente começa a desenvolver qualquer coisa na nossa vida, a gente tem formas de pensar sobre isso, certo? Gente, eu quero que vocês interajam comigo, tá? Oi, Kelly. A Kelly entrou aqui agora, vamos pensar o seguinte. A Kelly tá começando a empreender, ou já tem um negócio e tal. E muito do que a gente hoje se conecta, né, com os nossos clientes, com as pessoas que compram da gente, principalmente quando a gente fala de marcas pessoais, por exemplo, eu sou muito a minha marca pessoal aqui nesse Instagram, bom dia, bom dia. Eu sou muito a minha marca pessoal aqui nesse Instagram e então muito do que dessa conexão, bom dia, Vera, ela vem através da minha história. Como assim, Catarina? Bom, quando a gente entende que o nosso negócio, que as coisas que a gente faz, que tudo que a gente constrói, tem muito, principalmente na era que a gente vive, tá muito relacionado com quem a gente é. Então, por exemplo, as pessoas que estão aqui, vocês estão aqui, vocês não só se conectam comigo pelas coisas que eu ensino, pelas coisas que eu trago aqui em termos de negócio, de estratégia e tudo mais. Vocês se... Ai, Kello, não. Hoje não, vem aqui. As pessoas se conectam muito com você, vocês se conectam muito comigo por causa da minha história, pelas coisas que fazem sentido na minha narrativa. E eu quero que vocês entendam, e essa live é pra vocês terem essa consciência de que toda história pode ser contada de várias formas. E toda história, ela tem formas de ser... Assim, a gente pode contar várias histórias através da nossa história. Então, por exemplo... sei lá, teve uma vez que eu fui fazer uma viagem e um monte de coisa aconteceu de errado na viagem. Então, vou contextualizar com vocês. Primeira vez que eu fui, que eu tinha 21, eu acho, 20 anos. Eu tinha 20 anos na época. Eu fui, uma prima minha tava morando em Amsterdã. Aí eu fui pra Amsterdã visitar ela e tal. E de lá nós fomos, a gente combinou de fazer uma viagem até Paris. E na época eu tinha juntado um dinheiro, eu tava trabalhando e tal, tirei férias, juntei um dinheiro pra ir pra Amsterdã, pra visitar ela e tudo mais. Então era uma viagem que eu tava esperando ali e tudo mais. Aí, eu cheguei em Amsterdã, primeiro dia, eu odeio andar de bicicleta, gente, quem me conhece sabe. Não, né, Amsterdã, tá, bicicleta, a gente foi no supermercado de bicicleta. E elas, vamos, aqui. Eu falei, não vai dar, eu odeio, não, vai, mas o que? Moral da história, aluguei a bicicleta, andei de bicicleta, caí, abri o meu joelho, os 2 joelhos, assim. E eu, na Amsterdã tem uns canais, né, que é os riozinhos. Eu quase caí no canal, assim, juro pra vocês. E aí abri, sangrou o joelho, e tal. E aí no dia seguinte eu falei, vamos alugar um carro, porque a gente ia alugar o carro, sei lá, 2 dias depois pra ir até Paris e tudo mais. E aí eu falei, vamos alugar um carro. Aí aluguei o carro, antecipei todo o aluguel do carro. Fomos, e aí andei em Amsterdã de carro e tal, meio fora do fluxo das pessoas, porque a galera lá anda de bicicleta. Beleza. E aí fomos até Paris.
Aliás, alugamos o carro, tá? Fomos até Paris, chegamos em Paris. Como a gente, na época, não tinha muita condição financeira, tava todo mundo meio na economia ali, a gente alugou um hotel, reservou um hotel, que era mais distante do centro da cidade, ali onde ficam todas as coisas e tal, porque a gente não tinha muita grana. Chegamos de noite em Amsterdã. E aí, na hora que a gente chegou, a gente falou assim, vamos largar as coisas no hotel, tipo, no nosso quarto, e dali a gente já sai pra dar uma passeada e tal, até, afinal de contas estamos em Paris. Beleza. No meio tempo, no tempo que a gente subiu pra largar as coisas no nosso quarto e descemos de novo pro carro, detalhe, a gente não quis colocar no estacionamento o carro, porque assim, cada entrada acho que era 30 euros, uma coisa assim, ou 20 euros, era um valor caro. E a gente, não vamos pagar pra 5 minutos que a gente vai deixar o carro na frente do hotel. Beleza, saímos, fomos no quarto, quando a gente voltou, o nosso carro tinha sido arrombado, sei lá, tinha sido, tipo, tinham estourado o vidro do carro, tentado roubar alguma coisa, só que não tinha nada no carro, não levaram nada e tal, beleza. Moral da história. Ficamos uma noite inteira em Paris, de madrugada, e na época tava com os atentados, então a polícia não trabalhava de noite, enfim, foi o caos na terra. Deu, né, Kello? Hoje, gente, o Kello está impossível. Tá impossível hoje. Passamos a madrugada inteira tentando resolver e tal, e falando com um monte de gente. Aí a gente não tinha celular que funcionasse, porque a gente não tinha comprado chip. E aí a gente não falava francês, e eles não queriam falar inglês. Enfim, foi um caos. No dia seguinte a gente resolveu a história. Do mais, voltamos 2 dias depois pra Amsterdã e tal. Tivemos que ir lá resolver o negócio do carro, botar uma película de... tipo um plástico pra poder voltar dirigindo. Mas por que eu tô contando toda essa história? Desde aquele dia, na hora obviamente foi tenso, mas a gente traz histórias pra contar de uma forma divertida. Óbvio que não é bom cair e estourar o joelho na Amsterdã, né? Óbvio que não é bom, sei lá, ir até Paris e ser roubado o carro, óbvio que nada disso é bom. Mas, ao mesmo tempo, hoje vira uma história pra contar. Hoje vira uma coisa engraçada, do tipo, quem é que aluga um carro em Amsterdã? As pessoas normalmente não fazem isso. E eu quero que vocês entendam que cada história que a gente vive, ela pode ser... a narrativa que a gente constrói através dela, cabe a gente entender qual é o tom que a gente quer dar. Existe um filme que eu gosto muito de recomendar, que é Ponto de Vista, eu acho. Alguém aqui já viu Ponto de Vista? Me digam aí, se vocês já viram. Esse filme, basicamente, ele vai contando, faz um tempão que eu vi um assalto e tal, e ele vai contando através de todos os pontos de vista de cada uma das pessoas. E uma história, ela tem vários pontos de vista. E a grande sacada de vocês aqui é vocês entenderem... Já, Fê? Gostou? A grande sacada aqui é vocês entenderem que toda uma história... Adoro ele, é muito bom. Tem maneiras de ser contada. Tem maneiras de ser construído. E assim, existe o pensamento coletivo social que a gente idealiza de alguma forma, e existe o nosso pensamento. E muitas vezes a história que a gente conta é para agradar o pensamento desse coletivo social. É coletivo social que se chama, não me lembro. O inconsciente coletivo, na verdade, não é só inconsciente coletivo. A gente tem uma idealização do que é e a gente quer agradar isso. Então, muitas vezes a gente maquia alguns desejos, ou a gente ajusta algumas histórias pra se encaixar no que a sociedade espera, no que muitas vezes a gente espera da gente mesmo e tudo mais. E aí a gente se afasta do que a gente realmente é. E isso é um ponto que dá muita merda. Por isso que quando a gente fala, né, quais são as histórias que você conta das suas histórias, vem muito desse lugar de... eu tenho alguns caminhos a seguir e eu posso escolher como eu vou construir isso. Por exemplo, no meu caso, tenho um diagnóstico de TDAH faz mais de 10 anos que eu lido, oi Bru, com TDAH, que eu construo uma vida com TDAH. Vocês nunca me viram reclamando, ai, como a vida é mais difícil, ai, desculpem, como um negócio não sei o que, ai, pois é, a minha cabeça não funciona, blá, blá, blá. Por quê? Porque eu escolhi
entender o que de bom tem em ter TDAH e como é que eu aplico isso na minha vida. E hoje eu trago isso pra minha narrativa aqui. Então, eu vejo que muitas pessoas, elas criam de situações complicadas e possivelmente traumáticas, histórias onde elas se colocam muito como vítima disso. E, consequentemente, elas criam essas ideias na cabeça delas, porque tudo que a gente fala, a gente começa a entender como uma verdade, quando a gente fala muitas vezes. E elas criam essas histórias na cabeça delas e, ao mesmo tempo, elas agem como vítimas do mundo. E eu não tô dizendo que a vida é só flores, tá, gente? Eu não tô dizendo que, nossa, tudo é mil maravilhas. Só que todos nós aqui temos a capacidade de entender o que a gente conta pras pessoas. E eu não quero que vocês entendam, tipo, meu Deus, então tem que mentir pras pessoas. Claro que não. Mas a gente tem que entender que cabe a cada uma de nós construir, assim, como é que eu vou explicar isso pra vocês? Cabe a cada uma de nós construir o caminho que vai nos levar pra onde a gente quer chegar. Então, por exemplo, você quer empreender, você quer começar a empreender, tá? Você quer começar um novo negócio. Cabe a você querer fazer o seu negócio acontecer, certo? Vai ser muito desafiador. Muitas coisas vão acontecer. No meio do caminho vai dar um monte de problema. Isso é inerente ao empreender. Só que em algum momento os resultados vão vir. Só que durante esse período, tu pode ser aquela pessoa que baixa a cabeça e faz o que tem que ser feito. Ou pode ser aquela pessoa que tudo é ai, pois é, porque pra mim é mais difícil. Porque não sei o que. Porque bererê. E aí tu vai criar pessoas e o interessante é o seguinte. O interessante é o seguinte. A partir do momento em que tu constrói essa narrativa, tu se conecta com pessoas que também veem isso como uma verdade. E aí tu diz assim, ai, pois é, os meus clientes todos são pessoas que, meu Deus, eles dizem que eles não têm dinheiro pra nada. O meu cliente tá sempre reclamando. O meu cliente biriri bororó. As pessoas, eu ofereço um preço lá, as pessoas dizem que tá muito caro, que não vão pagar por isso. E aí, eu quero que tu te pergunte que história tu tem contado a si mesmo, sabe? Porque às vezes, é muito isso, a gente entra num looping da escassez na nossa vida e tudo vira algo muito escasso. E aí a gente atrai pessoas que vivem nessa escassez também. Então, por exemplo, meu cliente, não sei, eu não consigo ter clientes pagantes e que valorizem meu trabalho. Tá, beleza. Agora eu quero que tu te pergunte. Dentro das pessoas que tu contrata, como é que é a tua relação com essas pessoas? Quando tu paga por um serviço, por um produto, tu paga aquilo feliz ou tu pensa, meu Deus, estou gastando meu rico dinheiro, blá, blá, blá. E eu não tô dizendo pra não valorizar o nosso dinheiro, tá, gente? Só quero que vocês entendam. Oi, Keila, tudo bem? Eu só quero que vocês entendam que essa construção é muito reflexo da história que a gente conta na nossa história. Vou contar uma coisa pra vocês. Que eu acho que eu já contei algumas vezes. O Pedro, meu marido, ele tem uma vida muito intensa de trabalho. Então ele trabalha todos os dias, tudo mais, é uma loucura. E aí, isso faz com que... Olha o outro como eu tô ouvindo. Por ele trabalhar todos os dias, ele tem uma vida muito intensa e tudo mais. E o que acontece é que muitas vezes a gente tem pouco tempo juntos. Durante muito tempo, eu olhava pra mim e dizia, poxa vida, eu queria ser aquelas pessoas que passam o final de semana juntos, que domingo vão no parque e tudo mais. E eu posso contar nos dedos a quantidade de vezes que domingo a gente foi no parque nesses 7 anos que a gente tá junto. Por quê? Porque ele fez uma escolha profissional dentro da vida dele e essa escolha tem alguns reflexos, algumas ações que acontecem no nosso dia a dia. Ou seja, se eu entendo que ele teve uma escolha e dessa escolha tem coisas que acontecem na nossa rotina, como por exemplo, ele trabalhar final de semana e tudo mais, eu posso entrar no lugar de mártir do tipo, tá todo mundo junto no final de semana com seus maridos indo no parque, passeando de mãos dadas e eu não tô. Ou eu posso entender o que eu faço com isso. Porque não existe uma terceira opção.
Ou eu entendo que eu tenho assim, ou eu olho as coisas de uma forma que vão agregar algo pra mim, que vão me fazer crescer ou viver a minha realidade de uma forma mais leve, ou eu fico nesse ambiente da sofrência. Se vocês forem me perguntar, Catarina, tu prefere essa dinâmica de ele trabalhar todos os dias? Eu vou dizer, óbvio que não. Não faz sentido eu preferir isso. Eu gostaria de estar mais tempo com ele. Agora, essa é a minha realidade. No momento em que eu escolhi me casar com ele sabendo a dinâmica de vida dele, eu tenho que entender que isso tem consequências na minha vida. E se eu aceitei isso, eu vou lidar com isso da melhor forma possível. Por quê? Eu não posso mudar a dinâmica de trabalho, blá, 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 blá. Isso é uma responsabilidade dele, não é minha. Então, ter esse entendimento e se colocar como protagonista da tua história, criando uma narrativa sempre muito mais positiva na minha percepção das coisas, é o que muda, oi Ana, totalmente o teu jogo. É o que mudou o meu jogo. Quando eu entendo que de qualquer situação da vida, a gente pode tirar coisas, histórias positivas ou histórias destrutivas, porque eu acho que não é nem negativas, é meio destrutivas. Olha esse cabelo, eu acordei e vim fazer a live. A gente começa a entender que tudo tem uma forma, tem duas formas da gente pensar. Então, basicamente, eu quero que vocês entendam e que vocês se perguntem a que história vocês estão se contando da sua própria história. Oi, Carla. O que vocês estão dizendo pra vocês mesmos? Isso em relação a tudo. E por exemplo, ontem eu fui na endocrinologista. E aí eu engordei uns 3 quilos nesses últimos 6 meses. O que é considerável, né? E aí, eu fui lá e eu falei, aconteceu isso, eu me mudei, eu me larguei nas coisas, eu tava super dedicada, treinando, parei quase de treinar, tô me alimentando mais com comida porcaria e não sei o que. Eu falei, eu sei que eu me perdi nos negócios, eu preciso voltar e tudo mais. Mas assim, vai daí que eu engordei e tudo mais. O que acontece? No momento que eu chego pra pessoa e eu assumo, não tem como ela, pois é, Catarina, porque assim, eu sei que eu fiz coisa errada, eu sei que eu desviei da minha rota, eu tenho consciência disso. Então, no momento que eu tenho consciência disso, é muito mais fácil assim, a dinâmica da vida começa a acontecer de uma forma diferente, porque eu entendo, poxa, eu fiz cagada, tá, beleza, o que eu posso fazer daqui pra frente? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já pensaram nas histórias que vocês contam, nas próprias histórias? Porque tem muita gente que chega e fala assim, não, doutora, pois é, porque, tava tão difícil, eu me mudei, e biriri, e bora... Meu Deus do céu, cachorro, peraí, gente. Ele quer um colo. Eu me mudei, e biriri, e bora... Tu comeu um monte, né? Meu Deus do céu. Eu me mudei, biriri, bororó, e a minha vida, não sei o quê, e o cachorro, e o marido... Gente, pra que eu vou contar uma história de sofrimento, sendo que fiz coisa errada, vou fazer diferente agora. Vou tentar, pelo menos. Então, assumir os nossos próprios BOs, na minha percepção, é o que faz com que as nossas histórias, elas sejam muito mais coerentes. E eu trago muito a coerência dentro da minha comunicação. Eu gostaria muito de ser a pessoa que só aparece no Instagram toda arrumada. Eu adoraria ser essa pessoa. Eu acho lindo quem tem isso, mas eu não consigo. Eu não consigo ser a pessoa que acorda todo dia, faz escova, maquiagem, não sei o quê. Eu adoraria ser, mas não consigo, não tá no meu DNA. A inconstância dos meus dias, da minha rotina, faz parte de quem eu sou. Então tem dias que eu tô toda arrumada, tem dias que eu prendo o cabelo assim, aí vou pra vida. Tem dias que eu tô de salto alto, tem dias que eu tô de tênis e calça de moletom. E essa sou eu. E eu trago isso no tempo todo quando eu comunico as minhas coisas. Então, como é que eu fui entendendo também isso? Eu fui mapeando quais são os meus comportamentos. E isso é, inclusive, uma coisa que eu ensino dentro do Nasce um Empreendedor. E o link está na bio. Prestem atenção, quem não está no Nasce. Então, o que eu fiz, basicamente? Eu fui mapeando
o que acontecia na minha dinâmica de vida. Eu fui mapeando os meus comportamentos, eu fui mapeando as minhas histórias, eu fui mapeando os meus valores, eu fui mapeando várias coisas e criando literalmente um mapa de quem eu sou. Por que é importante a gente fazer esse exercício? Porque muitas vezes a gente passa, assim, a vida de uma maneira tão automática, para que é Luqui Xarope, que a gente não entende efetivamente quem a gente é, como é que as coisas são na nossa vida, quais são os nossos valores. E esse processo, né, eu sei que é meio clichê hoje em dia, mas falar de autoconhecimento é algo extremamente fundamental para o nosso desenvolvimento, para as histórias que a gente conta. Então, por exemplo, quando eu entendi que experiência era um valor muito forte na minha vida, que eu vivo experiências, que eu gosto de viver experiências, que, enfim, eu valorizo experiências, eu coloquei isso na minha narrativa, tudo fez muito mais sentido, porque eu sou essa pessoa, só que eu não vivia sendo essa pessoa. Eu não comunicava ser essa pessoa, digamos assim. Eu vivia as minhas experiências e tal, mas eu não comunicava isso. E então, mapear todos esses comportamentos, né? Entender o porquê que aquelas coisas eram daquele jeito. Entender, por exemplo, existe uma marca hoje por trás daquilo que eu comunico, né? A CR Company. Então tá, essa marca. Essa marca tem ideais, essa marca tem saúde, meu filho. Meu Deus. Essa marca tem uma história, essa marca tem símbolos. Tudo isso, quando mapeado, a gente começa a construir uma narrativa. E narrativa é feita de histórias. Então, quando a gente entende a nossa história, quando a gente entende os elementos da nossa história, fica muito mais fácil. E aí tem um ponto, gente, que eu quero que vocês entendam, tá? Tá fazendo sentido isso que eu tô dizendo pra vocês? Me digam aí se tá fazendo sentido ou se tá uma coisa muito louca. E aí o que acontece, tá, gente? Vocês vão dizer. Quando a gente constrói uma história, sim, show, obrigada, Bru, que esteja alinhada com a nossa verdade, é muito mais fácil contar essa história. E aí tem um outro ponto, que é o seguinte: quando a gente normalmente, as nossas maiores dores, prestem atenção nisso, normalmente as nossas maiores dores são os nossos maiores pontos de contato com as pessoas que são possíveis clientes. E eles vão dizer, mas como assim, Catarina? Prestem muita atenção. Normalmente as nossas maiores dores são as maiores possibilidades de conexão com a nossa audiência. Quando a gente entende o que a gente passou, principalmente quando a gente fala de marca pessoal, quando a gente entende o que a gente passou, quando a gente entende a nossa jornada do herói, e a gente entende que o nosso ponto de virada pode ser inspiração para alguma pessoa, por mais que a gente não queira contar normalmente o início da história, que é dolorido, é sofrido e tal, é aí que tem o nosso ouro. E quando a gente entende que essa dor se transforma em algo para acrescentar para as pessoas, o que acontece? Nesse momento, a gente vira uma chavinha na nossa cabeça e a gente faz com que essa história de dor nunca mais vire um problema pra gente. Porque qual é o nosso, pelo menos comigo, tá? Qual era o meu maior medo de tudo que eu fazia? Por exemplo, eu fui uma menina, uma criança e uma adolescente gordinha. Tanto que eu fiz uma cirurgia bariátrica. Então, a obesidade sempre foi algo que me dava muito medo e muita vergonha, e eu não lidava bem com isso. No momento em que eu comecei a trazer isso como um ponto da minha história pro meu Instagram, então, por exemplo, fazer uma cirurgia bariátrica, tudo que isso, né, tudo que tá relacionado a isso e tal, tudo foi um processo que Deixa eu só colocar meu celular aqui. Voltei. É que meu Instagram tava um monte de coisa. Então, assim, no momento em que eu olhei pra minha história e falei, peraí, aqui tem um ponto que me dói. Só que, beleza, esse ponto ele teve uma solução. Que eu, enfim, fiz cirurgia bariátrica, comecei a me olhar e comecei a gostar de mim e biriri, bororó. Quando isso aconteceu, quando eu tive esse ponto de virada,
eu comecei a entender que isso poderia inspirar algumas pessoas. E eu poderia criar uma história de super... Eu não quero parecer, mas uma história de deu certo. E isso poderia ajudar algumas pessoas. Só que dentro dessa história de dar certo, existe um medo. Então, por exemplo, ontem eu fui na médica e aí eu engordei 3 quilos. Óbvio que isso me dá medo. Porque eu tenho muito medo de voltar ao que eu era antes. E é um lugar que me traz muita dor. Então, o que acontece? No momento em que eu trago isso pra vocês... Ninguém vai me olhar e vai dizer: ai, Catarina, nossa, você está engordando. Porque isso acontecia, tá? Ai, meu Deus do céu, me julgava. E aí eu ficava mal e não sei o que lá. Quando eu abro uma história pra minha audiência, não tem como as pessoas usarem isso contra mim, que era um dos meus maiores medos. Então, por exemplo, eu faço muito isso. Esse é um dos meus comportamentos mais... E eu julgo um dos mais inteligentes. Eu sempre divido uma questão que eu julgo problemática na minha vida, sempre trazendo algum ponto de vista para as pessoas aprenderem algo com isso. Sempre na minha vida. Porque daí, por exemplo, ai, que tristeza. Por exemplo, tá? Eu já passei por uma vez uma situação do tipo: nossa, tá todo mundo de casal e você não está de casal. Tipo, já passei por várias situações assim. E aí, é até engraçado, não vou expor ninguém. Quando, assim, do tipo, tava todo mundo de casal e eu não tava de casal, o que aconteceu? Eu falei assim: é verdade, eu não tô de casal. Só que, óbvio que na época eu era um pouco mais imatura. Mas enquanto você tá aí na situação cagada, eu tô com meu marido construindo a vida que a gente quer. Então, no final do ano, quando você não tira férias, porque não tem nada, a gente tira férias e se diverte, biriri, bororó, bururu, e tá criando aí uma vida, que a gente tá construindo o futuro que a gente quer. Óbvio que eu não precisaria ter dito isso, mas quando eu entendo isso na minha cabeça e crio que história eu conto na minha história, eu tenho muito... Não é aqui. Eu tenho muito mais potência, eu tenho muito mais conhecimento, eu tenho muito mais verdade dentro de mim. Então, tudo que a gente conta, tudo que a gente... Eu tenho muito essa questão, assim, eu acredito que a gente pode criar muitas coisas, tá? E o início de qualquer coisa que a gente tenha de resultado na nossa vida vem da nossa cabeça entender que é possível. A nossa cabeça é a grande mãe de tudo na nossa vida, assim, E às vezes a gente entra... E muitas vezes, gente, a gente foi condicionado a viver num mundo totalmente escasso pela nossa própria criação. E eu não tô julgando aqui, dizendo... eu acho assim... Eu digo todos os dias pra mim: os meus pais fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Eu falo isso direto pra mim. Por favor, para com isso. Obrigada. Então, dentro daquilo que eles poderiam ser, eles fizeram o melhor. E eu tenho que ter essa consciência. Só que ao mesmo tempo... Existem... vivemos uma situação mais escassa. Beleza, eu vivi uma situação, uma mentalidade muito escassa durante a minha infância inteira e tudo mais. E tiveram coisas maravilhosas, eu tenho várias lembranças incríveis. Minha infância, aliás, foi muito maravilhosa. Agora, existem alguns pensamentos de escassez que vieram disso. Só que se eu analisar, o histórico vem dos pais dos meus pais. Então assim, daí eu vou culpar a árvore genealógica inteira, então não tem como. Agora, o que eu posso fazer de diferente a partir disso? No momento que eu tenho a consciência de algo, eu posso entender que cabe a mim mudar esse pensamento. E eu não tô dizendo que é do dia pra noite, mas é uma construção diária para que aquilo aconteça. Então, se eu fico nessa história de... Gente, pensem o seguinte, tá? Olhem só. Eu tenho... Vocês estão sendo gigante nessa live. Hoje, obrigada. obrigada, Fê. Amo vocês. Olhem só. O meu cabelo, ele é... vocês podem ver. Ele é crespo, tá? Ele é muito crespo. É que aqui eu tô fazendo transição capilar, tá? E tá sendo um super desafio. Inclusive, vocês ficam... mas tu tá fazendo transição capilar, por que tu faz escova? Gente, o meu cabelo tá assim crespo e assim liso. Então, até que ele fique 100% crespo, eu tenho que fazer escova nele, porque senão vai ficar um negócio muito louco. Então, eu tô fazendo transição capilar. Ser uma pessoa com cabelo crespo... pelo de cachorro. Ser uma pessoa com cabelo crespo... Ser uma pessoa com cabelo crespo durante a minha infância inteira me trouxe muita dor, porque eu sofria muito bullying. Ser uma adolescente acima do peso e
sem saber que eu tinha um diagnóstico de TDAH, me trouxe muita dor. No começo da minha vida profissional, onde eu descobri o TDAH, me trouxe muita dor. Então, hoje ser uma adulta que tem TDAH, que tem muita tendência à compulsão alimentar, que tem um cabelo crespo, todos esses pontos foram pontos de muito sofrimento durante muito tempo da minha vida. Só que o que acontece, gente? Essa sou eu. Então, vocês acham que fazer uma transição capilar agora vem muito desse lugar? Tipo, de que história eu conto da minha história? Eu sou essa pessoa. Se vocês me falassem assim, Catarina, você gostaria de ter o cabelo liso? Você gostaria de ser uma pessoa que não tem nenhuma relação difícil com a alimentação? E, Catarina, você gostaria de ser uma pessoa que não tem nenhum transtorno cognitivo e mental? Você escolheria? Provavelmente eu escolheria, gente. A vida é muito mais fácil se eu fosse crespa, magra e não tivesse nenhum problema dentro da minha cabeça, tá? Seria. Eu não vou ser hipócrita dizendo que não. O mundo das pessoas, das mulheres padrão, com cabelo liso, biriri... Gente, eu sofri muito bullying na minha infância, na minha adolescência. Quem tem o cabelo crespo sabe disso. Eu ouvia que meu cabelo era de vassoura, vai limpar o chão, não sei o que, e biriri, bororó. Então, é um lugar totalmente traumático. Eu tô lidando com esse trauma. Eu não tô nem perto de estar com essa solução, com isso solucionado. Agora, eu estou olhando pra isso. Ser uma pessoa que tem compulsão alimentar, ou seja, eu lido com a compulsão até hoje. A minha tem... Tanto que, assim, eu vivo muitas vezes no efeito sanfona. Eu emagreço, engordo, emagreço... Eu gostaria de ser uma pessoa bem resolvida com a minha alimentação. Eu gostaria de ser uma pessoa que teve na infância uma educação financeira para que hoje não tivesse que lidar com um monte de BO. Eu gostaria de ser uma pessoa que... Gente, a minha cabeça hoje ela pensa... Eu tô falando com vocês agora, tem 45 coisas na minha cabeça pensando. Eu tenho que fazer isso, aquilo... Tipo, nessa live eu já pensei. Eu tenho que falar um negócio de trabalho com 3 pessoas. Eu tô pensando nas 3 pessoas que eu tenho que contratar depois. Eu tenho que comprar um negócio no supermercado. Eu tenho que tirar o lixo. Eu tenho que tomar... Tudo. Eu já pensei em tudo isso enquanto eu tô fazendo essa live com vocês. Eu acordo, a minha cabeça tá... Eu escolheria ser assim? Provavelmente não. Eu escolheria ter uma compulsão alimentar? Provavelmente não. Agora, isso é quem eu sou. Eu não posso mudar essas coisas. Agora, eu posso, através de tudo isso que eu já descobri e identifiquei de mim, entender como é que eu vou lidar com isso e que história eu vou contar da minha história. É esse o ponto. Vocês não estão me vendo aqui, ai, que tristeza, biriri, bororó, bubu. Essa sou eu. Goste ou não, aceitem ou não. Eu adoraria ter um marido que todos os dias chega em casa às 6 horas da tarde e chega sexta-feira, chega em casa, desliga o celular e só volta a trabalhar segunda. Eu amaria isso. Mas não é a minha realidade. Eu amaria ter 100 milhões de reais na minha conta e não precisar trabalhar e viver de renda passiva e biriri bororó. Estamos construindo isso aos poucos. Mas não é a minha realidade. Eu não tenho 100 milhões de reais na minha conta. Eu adoraria ter... Sei lá, eu adoraria um monte de coisa, mas não é a realidade. Eu adoraria viver num lugar que faz muito mais calor. Eu vivo numa cidade onde... Ah, mas Catarina, você pode mudar. Claro que eu posso mudar, mas daí tem as consequências disso. Então, essa é a questão, gente. Dentro de tudo que a gente constrói, a narrativa da nossa vida é fundamental para isso. Só que a gente pode dar que tom a gente quer dar pra nossa vida. Sabe? Por exemplo, eu tinha... A minha mãe é uma pessoa que tá sempre arrumada, tá? Normalmente ela sai, ela se arruma, ela adora se arrumar e tal. Ela é muito mais vaidosa do que eu. Eu não sou uma pessoa... É engraçado, tem momentos que eu sou super vaidosa. Tem momentos que eu tô... E assim, quando eu saio na rua de cabelo preso, de calça de moletom, eu não tô nem aí. E eu de verdade não tô nem aí. Ah, mas vão te julgar. Ah, mas não sei o quê. Gente, eu tô zero problemas disso. Porque eu escolhi. E de verdade, eu não tô ali... Quando eu me arrumo, quando eu tô... É muito mais por mim hoje. Assim, um ponto importante, tá? Eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu sou muito contra aquelas pessoas que... Por exemplo, vai ter um casamento de alguém, a pessoa vai toda cagada. Eu acho uma falta de respeito. Vai ter um evento, não sei o que, a pessoa vai toda cagada. Eu acho que é falta de respeito com a pessoa que foi lá, que fez o evento, que montou, não sei o que. Eu acho uma falta de respeito, tá? Acho sacanagem isso. Sei lá, tu vai no aniversário da pessoa
com roupa de academia. Já vi gente fazer isso, eu acho um horror, tá? Agora, pra ir no supermercado, se eu vou ir no shopping, se eu vou levar o cachorro pra tomar banho, qualquer coisa nesse sentido, se eu não tiver a fim de me arrumar, eu não tô sendo desrespeitosa com ninguém. Eu simplesmente não tô a fim de me arrumar. E tá tudo bem. Então, agora, as pessoas que estão cagadas pra tudo me dão um nervoso. Me dá um nervoso. Então, o que eu quero que vocês entendam é que cabe a gente, cada uma de nós, entender como é que a gente conta a nossa história. E trazer isso, eu acho que trazer isso para um Instagram, para um, sei lá, um YouTube, o que quer que vocês comuniquem, é uma forma de lidar com todas essas nossas traumas, crenças, dores e tudo mais. Ó, eu acho uma falta de respeito com meus clientes fazer uma reunião desarrumada. Não, eu também acho. Isso eu acho... Esse é o ponto, tá? Vocês nunca vão me... Por exemplo, quando eu tô em mentoria, tá? Eu posso tá... Não, por exemplo, não arrumadaça. Tá? Não... Mas eu nunca tô, tipo... Que nem, ó, deixa eu até... Perfeito, Bru. Maravilhosa tua colocação. Essa live aqui... Como é que é o nome dessa live? Café com as Leoas. Vamos até pensar em termos de branding, né? Qual é o objetivo dessa live? Tomar café da manhã com vocês. Meu café, eu tô em casa, não tô no escritório, geladeira, micro-ondas, tô na cozinha da minha casa. Dentro da narrativa do café, eu trago... Ó, inclusive, hoje eu tô de pijama. Às vezes eu tô de roupa... Eu sempre tô de roupa confortável. Por quê? Eu nunca tô às 8h30 da manhã toda arrumadaça, não sei o que. É muito raro isso acontecer. Então, na narrativa dessa live, inclusive, é um café da manhã. Se vocês estivessem aqui na minha casa, a gente ia tomar café da manhã assim. Tipo, eu ia acordar de pijama, botar um negócio em cima e tomar café da manhã com vocês. Eu nunca tomo café da manhã vestida pra sair de casa. Eu sempre tomo café da manhã assim, depois eu tomo banho, me arrumo, não. Então, isso faz sentido. Agora, vocês nunca vão me ver em mentoria caindo aos pedaços. Vocês nunca vão me ver em reuniões caindo aos pedaços. Jamais. Por quê? Porque eu considero um desrespeito. Esse é o ponto. Agora, isso é importante também. Dentro da minha narrativa, entra muito esse lugar de estar maquiada mesmo, com cabelo nananana. E esse é uma das minhas personalidades. E também existe uma personalidade que é estar no básico. Então, por exemplo, sequei o cabelo, botei só um protetor solar, um lip tint, nananã, e estou pronta pro meu dia. Isso também entra na minha narrativa. Então, a gente tem que entender, e assim, isso entra, vocês vão me ver comunicando isso. Tem pessoas, eu tenho uma mentorada, a Paola. Gente, eu admiro muito a Paola, porque ela tá sempre, pra ela entrou, ela absorveu isso, ela tá sempre arrumada, ela tá sempre de batons, que é sensacional. Só que eu não sou essa pessoa. Não sou. O que eu vou fazer? Então, eu crio algo que faça sentido na minha narrativa. E depois de tudo isso eu não tenho a Duda. A Duda é minha versão que bebe um pouquinho. Ou eu dei um casal de amigos que tá viajando e eles mandam, meu Deus, a Duda adoraria isso, não sei o que. Eu fico, sim, a Duda ia adorar isso, meu Deus do céu. Mas enfim. Então, esses são os pontos que vocês têm que pensar. E eu quero propor um exercício para vocês, para que vocês façam em casa e, enfim, quando vocês estiverem. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel, uma folha A4. Vocês sabem o que é uma folha A4? Sulfite, né, que se chama. E eu quero que vocês peguem um verso só da folha, tá? Não é frente e verso, é uma parte só dessa folha. E que nessa uma parte, vocês coloquem assim... autobiografia em si. Eu fiz esse exercício e me ajudou muito. E eu quero que vocês contem a história de vocês em uma única página. Em uma única página de frente. Só que tem algumas coisas. Vocês vão escrever a história de vocês. Só que vocês vão escrever ela... pegar uma caneta e escrever. Só que vocês não podem... É sentar pra escrever. É tipo colocar ali 15 minutos, 20 minutos e escrever. Eu não quero que vocês pensem muito na história. E assim, errou uma palavra, risca e segue do lado. Não fica apagando. Escreve a caneta, tá? Não fica apagando e pensando. E não fica lendo. Começa a escrever. Se vocês vão escrever de trás pra frente, de frente pra trás... o que quer que seja, não importa. Tipo,
Já vou ler teu comentário. Vocês vão, por exemplo, se vocês vão começar com: oi, eu sou a Catarina, tenho tantos anos e biriri bororó, e aí hoje eu tenho uma empresa, e aí eu vou contando de trás pra frente. Ou se vocês querem contar: no ano tal eu nasci no hospital. Não importa. A questão é vocês escreverem a história. E assim, mas Cata, eu preciso de 5 folhas. Não, é a síntese da história de vocês. É a autobiografia de vocês. Parou, Kello. Vocês precisam aprender a sintetizar as histórias. Porque isso também é um ponto. Às vezes a gente entra num looping eterno e fica tipo um saco ouvir a história. Fica tipo, meu Deus. O que aparece nas redes sociais não é nem 10% do que vivemos, mas precisa ter coerência. Isso faz toda a diferença. Assim, eu não sei se é uma parte do que a gente vive, sabe? E é uma parte eu acho um pouco complicado as pessoas que vivem algo muito discrepante do que elas contam no Instagram. Eu fico tipo, meu Deus. Por exemplo, vou trazer uma coisa que eu passo aqui pra que vocês entendam, tá? O Pedro tem uma relação com o futebol. E eu aprendi a gostar de futebol por causa do Pedro. E tem várias vezes que eu vou em jogos de futebol. Vocês nunca me veem postar isso, porque não faz sentido. Agora, isso não muda o que eu ensino, não muda não muda nada disso. Então, existe uma coerência eu não tô sendo incoerente. Mas tem situações em que as pessoas são incoerentes e isso me deixa meio nervosa. Mas, enfim. Então, voltando para a questão da autobiografia. Vocês vão pegar uma folha, sulfite, somente um lado e escrever bem em cima pequenininho, ó, autobiografia. E através disso, vocês vão construir a história de vocês. Oi, Fê. Oi, Cris. Oi, Michele. Vocês vão escrever a história de vocês, a autobiografia de vocês em uma única página. De frente. E aí vocês vão escrever tudo. Depois que vocês escreverem a história de vocês, a autobiografia de vocês, somente depois vocês vão ler ela. E aí vocês vão entender que história vocês contando a história de vocês. Mas tu tá chato hoje, hein? Meu Deus. Vocês vão entender onde é que... Hello, ó, olha as tuas tias ali. Ninguém tá gostando de você me lambendo assim desse jeito. De você sendo chato desse jeito. Então... Ih, quase que eu fiquei pelada aqui, Kello. Meu Deus do céu. Então, vocês vão entender como é que vocês se veem. E esse exercício vai ser muito bom para que vocês vejam o que tem de... Até onde é que quais são os valores de vocês. Quais são os pontos mais traumáticos da vida de vocês? O que vocês dão mais um? O que vocês dão menos um? Mas assim, ó, pra que esse exercício funcione, vocês não podem se julgar enquanto fazem ele. É pegar um papel e escrever com caneta. Errou uma palavra, risca e continua. Eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito desse exercício. E não fiquem pensando muito no que escrever. Baixa a cabeça e escreve. Faz sentido pra vocês fazer esse exercício? Me digam aí. Vocês vão ver se vocês se veem como vencedoras ou em alguns momentos como vítimas. E eu não quero que vocês se julguem se vocês tiverem um comportamento tipo, meu Deus, aqui eu tô me vitimizando e tudo mais. Entendam o que sai da cabeça de vocês. O que vocês efetivamente pensam de vocês. Vou fazer hoje. Show, depois me contam. Depois eu quero que vocês me contem o que deu desse exercício. O que saiu desse exercício. Como é que foi? Por exemplo, dentro da minha história, eu mimo muito esse cachorro. Por isso que ele não tem nenhum limite. Sim, mas ele não tem... Gente, tias, eu não tenho nenhum limite. Nunca, porque minha mãe nunca me deu limite. Minha mãe me mimou tudo e eu mando na vida dela. Por isso que eu sou assim. Por isso que eu quero ficar no colo. Por isso que... Enfim, por isso que eu lato. Por isso que eu faço tudo. Porque ela não me deu limite. História da nossa vida, né, Kello? É a história da nossa vida. Então, gente, eu quero finalizar essa live convidando vocês a realmente entenderem que história vocês contam da história de vocês. E... Tá, agora deu, né? Vamos descer um pouquinho? Vamos descer. Pera, deixa eu descer, gente, que ele tá enlouquecido. Então,
vocês vão entender isso. Vocês vão realmente olhar para toda a dinâmica aí da vida de vocês e vocês vão entender o que a gente pode fazer de diferente. Quais são os pontos de virada que a gente pode comunicar. E essa é a verdade de vocês, sabe? Vocês não estão criando coisas, vocês estão mapeando os pontos de vitória, os pontos de conquista, os pontos de dor, entendendo? E gente, isso é importante, tá? Vocês fazem, muito do que vocês fazem profissionalmente hoje tem a ver com as histórias que vocês viveram. Tem a ver com quem vocês foram até o dia de hoje. Então, vocês são aquilo que vocês viveram. Um conjunto de valores, crenças, construção familiar, traumas. Tudo isso é quem vocês são, tipo, o lugar, a cultura que vocês foram criadas, o lugar que vocês foram criados, tudo isso construiu quem vocês são. Então a gente tem que mapear aí quem a gente é, identificar quem a gente é, analisar quem a gente é e através disso entender quais são as narrativas que a gente vai criar, qual é o reflexo de tudo que a gente viveu, sem criar nada que seja incoerente, tá? Sendo muito coerente. Faz sentido? Ajudou vocês? Me digam aí. Então, esse é o nosso papo de hoje, gente. Pra quem não sabe, pra quem tá aqui pela primeira vez, toda terça-feira, às 8h30 da manhã, a gente faz o nosso café com as leoas. Toda terça-feira. Pra quem tá chegando agora, a gente sobe no YouTube depois Que bom, bro. A gente sobe no YouTube depois todas essas lives. Então lá tem um monte de cafés pra vocês assistirem, quem chegou agora, sobre vários assuntos. Esse é um conteúdo bem de expansão de consciência mesmo, bem prático, assim, bem pra abrir a cabeça de vocês, pra que vocês entendam aí quem vocês são, o que vocês fazem e coisas nesse sentido. Como é que vocês podem mudar os resultados de vocês. Então toda terça-feira, 8h30, a gente tá aqui no meu Instagram, @cataruter. E aí, gente, pra que vocês sejam lembradas, existe um link na minha bio pra que vocês possam se inscrever, pra que a gente lembre vocês e mande todas as informações sobre as lives. Então quem não tá lá pode entrar. E outra coisa, gente, dentro de tudo que eu ensino, tudo que eu faço hoje é reflexo de uma base metodológica que tá dentro do Nasce Uma Empreendedora, que é o meu método. Pra quem tá começando a empreender, pra quem já tá empreendendo aí, mas começou meio sem direcionamento, sem estratégia, tem o Nasce Uma Empreendedora. Então, quem quiser, vocês podem acessar a minha bio e também se inscrever no Nasce. A gente tem aí várias mulheres que já foram transformadas por esse método e eu tenho certeza que às vezes a gente tá tipo, será que o Nasce pode ser pra você e mudar aí a sua vida? Aliás, importante, tá? O Nasce não muda nada, vocês que mudam a vida de vocês, mas ele pode ser a grande ferramenta de transformação. Ele pode apoiar vocês nesse processo todo. Tá bem, gente? Beijos no coração de todas e até semana que vem no nosso próximo Café com as Leoas. Beijo.